Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Vou tentar não estender-me muito aqui nesse vídeo, porque é chato, é um conteúdo chato, mas eu tenho que fazer. Tem inscritos que se preocupam com essa parte de legislação, de SAF. Hoje nós somos SAF, então não tem como ficar só falando de campo e bola. Eu falo bastante de campo e bola. Falo sobre a parte tática, concretamente, né? Não fico aqui dizendo os times que o técnico tem que colocar, porque eu não sou técnico. Mas dou meu palpite com relação concretamente às situações, faço pós-jogo analisando e tal. Mas hoje, neste vídeo aqui, é SAF, né? E amanhã, depois do jogo, talvez antes do jogo, eu dei uma pinceladinha sobre Operário e Vasco. Primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, né? É fundamental que a gente ultrapasse essa fase para isso aqui, ó, dinheiro, juntamente com o avanço da Copa Sul-Americana e também ficando longe do rebaixamento do Brasileirão, que é o nosso campeonato, né? Bom, Vasco é SAF, né? Ano passado, a SAF tinha que entregar o balanço, não entregou, a 777, né? E aí colocaram toda a culpa no Pedrinho para entregar o balanço, blá, blá, blá e tal. Pedrinho falou, não, aqui ó, não, banana para vocês. Cheguei agora, vou analisar com calma a situação e agora, hoje, 30 do 4, é o prazo da legislação para entrega do balanço aos sócios, aos órgãos do Vasco, né? Aos credores, ao juiz da recuperação judicial, aos investidores. Olha quanta repercussão jurídica / financeira e econômica o balanço apresenta, né? O balanço, através do balanço, várias situações se resolvem. Repito aqui, o investidor, possível investidor, vai olhar o balanço do Vasco para saber se vai correr atrás ou não. Os credores vai ver o balanço do Vasco para saber se estão convictos de aceitar o plano de recuperação judicial, né? O juiz da recuperação judicial tem que ter acesso ao balanço, né? Então, é muita coisa que o balanço reflete aí, juridicamente e financeiramente, né? Então o balanço tem que ser apresentado na recuperação judicial. Para quê? O Vasco apresentou um plano aos seus credores, dizendo, esta é a dívida, vou pagar dessa forma, com tais recebíveis. Mostrou aos credores. Estava até vendo um vídeo do professor José Humberto e tal, até expliquei lá, contrariamente, modestamente, ele é especialista, mas modestamente disse, olha, e ele afirmou, se os credores disserem não, falência, não é assim que a banda toca. Para que haja falência, tem que estar muito longe e sem possibilidade de ajuste pelo juiz da recuperação judicial. As legislações, elas têm uma interseção entre elas, né? Entre o direito comercial, interseção com o direito constitucional, interseção com o direito civil ou civil. Tem princípios macro a legislação, né? Princípios da continuidade da empresa e tal, né? Fins sociais, o Vasco presta um serviço social, não falei público, social, à comunidade, à grande comunidade no qual o Vasco está inserido, Barreira e Grande Barreira, né? Então, voltando para cá, Vasco apresentou esse plano de pagamento aos credores. Se estiver muito longe, for um escárnio, ok, falência. Mas se tiver lá um meio termo, puder puxar para cá, puxar para lá, o juiz vai adequar, vai chamar lá a comissão de credores e dizer assim, vamos adequar isso aí para que a gente possa ter uma situação aqui de composição. Vasco, Centenário,
prestador de serviço social, né? Escola, participa indiretamente e diretamente do emprego de muitas pessoas, né? E do outro lado, os credores também têm seus direitos e tal, ainda mais que não houve muitos deságios. O Pedrinho não fez deságio. O que é deságio? O Vasco me deve 1.000. Eu boto lá para eu pagar 300 para o cara para ele aceitar. Não houve muito isso. O Pedrinho não quis colocar muito deságio porque ele disse: meu pai é credor do Vasco, tenho amigos credores do Vasco. Ficou até meio promíscuo isso, né? O presidente com amigos credores não dando deságio para eles. Não pensou no Vasco, pensou nos amigos, nos familiares. Isso é promiscuidade, mas vou ultrapassar isso aqui pelo um bem maior. Então, o professor Zé Humberto, lá no vídeo dele de direito empresarial. Credores não aceitaram, falência? Não. Há um meio termo. Pode chegar a uma composição legal. E aí, adequa-se isso. Plano de recuperação judicial está lá nos autos, né? E aí tem que ter o balanço para que o juiz possa verificar, pelo balanço, se aquilo é crível. Às vezes não é. Às vezes eu apresento um plano de pagamento, pelo balanço não tem como chegar naquela forma de pagamento. Tem que haver uma proporcionalidade, uma razoabilidade entre a planilha que eu apresento aos credores e o balanço. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Para o leigo poder entender, é um orçamento. O balanço é um orçamento para o leigo poder entender, né? Então, o balanço é fundamental para os credores que o Vasco deve, né? Que estão na recuperação judicial. Fundamental para novos investidores, né? E também fundamental para o seguinte: é claro que os caras, uns falam com os outros, né? Alguém vai ter acesso ao balanço do Vasco, vai correr na boca pequena a possibilidade do Vasco poder contratar. Apresenta lá um balanço terrível, que na boca pequena os caras não vão conseguir contratar ninguém. Não, o Vasco está quebrado. Olha o balanço lá deles. O Vasco não vai conseguir contratar ninguém. Ainda mais pela tecla que eu bato aqui. Estou reiterando isso e acho que ninguém falou até hoje nisso. Vasco, da recuperação judicial para frente, não deve colocar dívidas futuras na recuperação judicial. Explica melhor, Marcelo? Explico. Contrata amanhã o Dudu do Palmeiras, um exemplo. Dudu era palmeirense, foi para o Cruzeiro. Eu quero ir para o Vasco. Aí o Vasco vai lá, se endivida com o Dudu, né? Se endivida com o agente do Dudu e blá blá blá. E aí, ao invés de pagar o Dudu e o agente dele, coloca essa dívida na recuperação judicial. O Vasco não deve fazer isso. Poder pode, mas não deve. Senão fica queimado no mercado. Ninguém vai querer negociar com o Vasco por colocar dívidas futuras na recuperação já instaurada, né? E nem mesmo, melhor, isso prejudica futuras negociações de jogadores, não só com relação ao balanço também, que eu já expliquei, que era fundamental para que as pessoas tenham acesso a saber se o Vasco está andando direitinho, ou ali, se o plano de credores é uma farsa, se vai falir e tal, porque senão não tem janela de transferência, não tem jogadores vindo para cá, não tem credibilidade, não tem investidores novos, é muita coisa ao mesmo tempo que o Pedrinho, não sei se tem competência para pensar nisso, porque faz um teste aí, né? Faz um teste. O gestor pode não ser advogado, pode não ser administrador, pode não ser contador, mas tem que ter uma noção boa disso aí. E o Pedrinho não tem. A gente percebe que o Pedrinho não tem essas noções mínimas desse complexo de coisas, né? Então fica complicado demais, né? Porque quando você está à frente de um clube e você fala: eu tenho um jurídico para me dizer o que eu faço, eu tenho um contador para me dizer o que eu faço, eu tenho um administrador para me dizer o que eu faço, você tem que ter um mínimo de intelecção para entender o que o cara está te passando. Porque senão, alguém vai passar para você o que ele pensa, você não vai entender, outro vai ter que vir para falar com você.
o negócio não anda, né? O negócio não anda. O gestor, o cabeça, né? Tem que ter um conhecimento mínimo, minimório, tudo bem, perfunctório, mas tem que ter uma intelecção boa para saber o que vem do jurídico, o que vem da administração, o que vem da contabilidade, senão não adianta. Então não tem gestão. E a gente está verificando aí essa inexistência de gestão por esses problemas todos aí, né? Além do que, Pedrinho se imiscuiu em contratar. Não é o Santana que contrata, não é o Felipe que contrata, é o Pedrinho. E ele assumiu isso. Contratei o Maxime, contratei o Jean David, contratei o Lloyd. Lá atrás ele falou, vi vídeos do Jean David. O Pedrinho disse, eu vi vídeos do Jean David, vi vídeos do Maxime e vi o vídeo, segundo ele, do Lloyd. E continua errando nisso, né? Então, nem o Felipe, que seria o testa dele, né, o frente da questão futebolística, ele está escutando, né? Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.